Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, carta de São Paulo à comunidade dos Romanos, no capítulo 12. Quem está aqui no congresso pela primeira vez, levanta o braço. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar uma salva de palmas, os veteranos, a quem está chegando. E nós, a cada ano, somos convidados nesse congresso a meditar sobre a nossa própria vocação. Alguém poderia inclusive se perguntar: ora, padre, mas a cada ano nós não somos convidados a uma temática diferenciada, em que temos a oportunidade de aprofundar o tema escolhido pelo Conselho Nacional da Renovação? Tudo isso em vista de uma vocação a que todos fomos chamados. Existe um conceito, poderíamos dizer assim, de estado de vida. Ou seja, dentro da igreja existem aqueles que são chamados a viverem o celibato, como os padres e outros consagrados. Dentro da igreja existem aqueles que são chamados ao matrimônio. Quem aqui é casado, casada, levanta o braço. Foram chamados ao matrimônio. Outros estão aí na luta. Quem aqui está solteiro, solteira, encalhado, encalhada, sofrendo, chorando, ouvindo Pablo do Arrocha? Mas todos fomos chamados a uma vocação. E os nossos estados de vida, eles são vias que nos ajudam a vivermos a vocação universal a que fomos chamados, a santidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, a sua vocação é a santidade. Diga para quem está do outro lado: e sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Meus irmãos, e nós estamos em um congresso carismático, e é providencial que nós entendamos que dentro do nosso estado de vida, na luta pela realização da nossa vocação à santidade, precisamos ser homens e mulheres que aprendem a viver no Espírito. Muitas vezes nós frequentamos o congresso ano após ano, participamos de um grupo de oração, ou somos membro de pastoral, de movimento, de serviço, mas esquecemos-nos de que tudo isso é acidental e deveria se tratar apenas de uma vocação, a da santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. O que significa, portanto, viver no Espírito? Meus irmãos, se nós decidimos pela vida no Espírito, eu preciso dar uma notícia muito difícil para você. Nós precisaremos mortificar a carne. Para viver no Espírito, nós precisaremos compreender que o que é desta terra não tem valor diante daquilo que nos está reservado no céu. Atenção, isso não significa que nós devamos menosprezar aquilo que de bom o Senhor nos ofereceu. Aliás, são muitas as coisas nobres que foram postas em nossas mãos pelo Senhor. O Senhor pôs nas nossas mãos a capacidade de amarmos uns aos outros. É coisa desta terra. O Senhor pôs em nossas mãos a capacidade do exercício da caridade para com os pobres, para com aqueles que são marginalizados, para com aqueles que estão nas periferias, sejam elas sociais, humanas, existenciais. Existe muito de coisa nobre em nossas mãos para que a administremos. Qual é o problema? Satanás é especialista em nos confundir.
Satanás é especialista em desordenar aquilo que é nobre, aquilo que é belo, aquilo que é divino, e fazer com que, tendo em nossas mãos as coisas desta terra, que por natureza são boas, se tornem para nós um caminho de perdição. Basta para isso nós olharmos para a história. Satanás foi criado por Deus com todas as qualidades possíveis. Aliás, Lúcifer significa anjo de luz. Na hierarquia angelical, o demônio Satanás era o mais importante. E Satanás, no entanto, porque estava alimentado de uma profunda soberba interior, foi incapaz de aceitar a encarnação, porque não se dobraria diante de um Deus feito carne. E a luz do demônio, que deveria ser para iluminar uma adoração perpétua diante do Altíssimo, tornou-se o caminho de perdição para ele e aqueles que não aceitavam submeter-se à vontade de Deus. O que era, portanto, para ser uma via de salvação, tornou-se uma via de condenação. O que era para ser vida no Espírito, tornou-se um caminho e uma via infernal de danação e perdição. Poderíamos também fazer a mesma análise a respeito da nossa história. Dentro daquilo que nós recebemos de Deus para administrar, o que tem sido via de santificação para alimentar a minha vida no Espírito e o que tem sido via de perdição. Podemos começar pelo nosso estado de vida. Atenção, mulheres e homens que estão solteiros, encalhados, ouvindo Pablo do Arrocha. No nosso estado de vida, o Senhor nos concedeu a graça de solteiros, ou noivos, ou namorados, conhecermos-nos mutuamente para aprendermos o que significa a pureza e a capacidade de doar-se inteiramente ao outro. O seu namoro tem sido porventura um caminho que te conduz ao céu, ou o seu namoro tem te conduzido ao inferno, a uma vida de pecado? Homens e mulheres que estão aqui, que são casados, dentro do seu estado de vida, o seu matrimônio tem sido uma via de santificação, de entrega mútua um ao outro, de capacidade de doação, de despojamento, de esvaziamento de si, de paciência, de enriquecimento mútuo, ou ao contrário, o teu matrimônio tem sido um caminho que leva à perdição, porque ali você experimenta os pecados do adultério, do egoísmo, porque você, homem, não sabe tratar a sua mulher com a dignidade que ela merece, tem sido não um esposo amante, mas um opressor, um adúltero, ou quem sabe adjetivos piores do que aqueles que o horário nos permite elencar. Mulheres, na mesma medida, temos sido para o meu esposo um caminho de santificação, temos vivido aquela submissão a que convido as Sagradas Escrituras, ou seja, estar ao lado do meu esposo na missão de construirmos em nosso lar uma igreja doméstica, ou ao contrário, temos sido incapazes de colaborar e de fazer com que a experiência em nossa casa seja uma experiência de céu, porque recebi de Deus para administrar sabedoria humana e divina. Eu, padre, queridas consagradas da obra de Maria, a quem nós amamos tanto e cujo trabalho tanto valorizamos, nós, os consagrados, temos usado a nossa consagração como uma via de santificação para que vivamos segundo o Espírito, ou temos de algum modo nos aproveitado da nossa condição para exercer sobre os outros alguma autoridade, de modo absolutamente infame?
ministros de música, de intercessão, dos mais diversos serviços pastorais e apostólicos na igreja. O seu serviço tem te conduzido para o céu, porque, meus irmãos, muitas vezes eu preciso contar um segredo, fica entre nós. Quando eu imagino o inferno, eu não consigo imaginá-lo apenas com um demônio desfigurado, colocando fogo naqueles que ali estão. Às vezes, quando eu penso no inferno, eu imagino uma reunião de igreja, porque nós muitas vezes nos odiamos, porque nós muitas vezes fazemos política uns contra os outros, porque nós, os padres, parece que não aprendemos a nos amar uns aos outros, porque entre nós, os movimentos, as pastorais, parece existir um exercício horroroso de competição para descobrir quem é melhor, quem é mais santo, uma competição para descobrir quem está em um nível mais elevado de santidade. O inferno às vezes deve ser como uma reunião de conselho paroquial, onde as pessoas se odeiam. E então nós descobrimos aqui que o que deveria ser uma via profunda de santificação, que é o exercício apostólico consagrado na vida da igreja, é desconfigurado por Satanás e vai se tornando um verdadeiro precipício para o inferno. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, porque se estamos a ponto de cair no precipício, este congresso vem ser a mão de Deus que te puxa para trás e diz: meu filho, cuidado, porque você está prestes a cair no precipício, e a luz que parece ter lá embaixo não é de esplendor, é de fogo consumidor. E nós não queremos ir para o inferno, e nós não queremos ser confundidos pelos homens, não queremos ser consumidos pelo fogo, queremos, ao contrário, viver no Espírito para redescobrir a alegria de buscar o céu. Aliás, é algo que todos nós talvez percamos em algum momento da vida. Eu queria que com muita sinceridade você levantasse o braço a partir dessa pergunta. Quem aqui, e é forte, em algum momento da sua vida já se cansou de Deus? Levanta o braço. Da luta, da peleja, parece que a santidade está longe de nós. A gente vai dando passos e de repente, sem perceber, cai num lamaçal terrível de pecado, e então levanta de novo, recomeça, sacode a poeira, vai para frente. Lá na frente de novo a gente cai e se suja todinho novamente da lama que o pecado é, porque fomos incapazes de amar, porque fomos incapazes de perdoar, porque fomos incapazes de pedir perdão, porque fomos fofoqueiros, porque fomos maledicentes, porque dissemos o que não devíamos, porque nos arrependemos. Meu irmão, minha irmã, muitos de nós experimentamos o cansaço de sonhar com o céu. É preciso retomar, na força do Espírito Santo, a capacidade de sonhar com o céu. Só que é preciso dizer uma coisa: o céu é uma coisa tão nobre, é uma realidade que está tão acima da nossa capacidade, que o nosso cansaço se deve ao fato de que somos confundidos pelo diabo e temos a impressão de que não vale a pena continuar na peleja. Então muitos desistem. Eu me entrego mesmo àquilo que eu quero, porque eu sou uma pessoa livre. Eu tomo conta da minha própria vida. Eu sou o Senhor das minhas vontades. Ora,
Quem pensa ser a igreja para me dizer qual deve ser a minha conduta? Eu sei muito mais, e vamos fazendo como o diabo, alimentando-nos de pretensões perniciosas. Eu sei, eu avalio. Aliás, é muito comum nós encontrarmos em católicos, graças a Deus aqui eles não existem, só lá fora, pessoas que pegam a doutrina da igreja como se fosse cada instrução do catecismo ou do Santo Padre uma prateleira de supermercado. Ali eu, com um cesto, pegando as doutrinas que eu considero que vale a pena. Uma grande prateleira. Eu, como católico, venho com o meu cestinho. O amor ao próximo é muito bom, eu ponho na minha cestinha. Amar os próprios inimigos não é bom, fica na prateleira. Eu acho muito bonita a vida de São Francisco. São Francisco é bom, eu boto na minha cestinha. Padre Pio não. Padre Pio é muito radical e nós estamos vivendo outros tempos. Eu deixo na prateleira. O congresso, o grupo de oração é muito bom. Por quê? Por que é que você gosta do grupo de oração? Alguém poderia perguntar. E a resposta imediata é: porque eu me sinto bem. Por que é, fulano, que você mudou de igreja? Porque lá eu me sinto bem. A verdade e a objetividade da fé fica na prateleira, porque eu estou no centro e não Deus. Não imaginem que quando Jesus sentava para ensinar os seus discípulos, e aliás, sentar nas Sagradas Escrituras é um gesto de autoridade, e começava a dizer para eles o que viria a ser o caminho do céu, os discípulos achavam tudo aquilo natural e belo. Não, muito pelo contrário. Eles achavam aquilo que Jesus dizia um verdadeiro absurdo, uma verdadeira loucura. Achavam aquilo que Jesus dizia algo impossível, inalcançável, inatingível, porque era uma proposta muito elevada para seres humanos. Mas eles possuíam uma certeza que nascia apenas em olhar para Jesus. Nós possuímos a graça de Deus. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: Senhor, é uma oração, dá-me o que me mandas e manda-me o que queiras. Em outras palavras, Jesus, se me pedes para viver assim, concede-me os meios para que eu consiga viver segundo aquilo que queres, porque com as minhas próprias forças eu não vou conseguir, eu vou perecer, eu vou cair e eu vou ficar pelo meio do caminho. Há um santo, São Filipe Neri, que tinha uma frase muito bela, que ele disse, quando lhe fora oferecido, nós chamamos na igreja, não é bem um cargo, mas para que vocês compreendam, o cargo de cardeal, o título cardinalício, a púrpura. E quando lhe foi oferecido pelo Papa este dom, esta graça, este reconhecimento para que ele se tornasse cardeal, ele usou a seguinte frase: Santo Padre, eu lhe agradeço, mas eu prefiro o paraíso. Por quê? Sobretudo na época em que vivia São Filipe Neri, o cardinalato era uma grande glória, inclusive humana, e ele sabia que o seu coração não estava preparado para receber as glórias deste mundo, sem que ele fosse corrompido pela soberba, e entre perder-se no poder e alcançar o paraíso, ele renunciou o cardinalato. O que é que você precisa renunciar para preferir o paraíso? Porque, meus irmãos, o céu é coisa séria, e diante de algumas propostas que nos são feitas por este mundo, é preciso que seja essa a nossa resposta: não,
eu prefiro o paraíso. Fulano, vamos para tal lugar e nós sabemos exatamente o que vai rolar por lá. A nossa resposta deveria ser: não, eu prefiro o paraíso. Fulano, quem sabe, no seu WhatsApp, à 1 da manhã, uma proposta, homens e mulheres casados, casadas. Não, eu prefiro o paraíso. Estou sozinho no meu trabalho, passando por diversas necessidades, o meu chefe é injusto, Satanás me visita, tenho a tentação de pegar aquele dinheiro. Não, eu prefiro o paraíso, ainda que para isso eu tenha que sofrer as dores deste mundo. Estou vivendo uma experiência de humilhação, preciso me defender, preciso me levantar, preciso dizer alguma coisa, mas eu não digo porque não, eu prefiro o paraíso. Eu lhe pergunto, quais têm sido as suas preferências? Tens preferido porventura a vida no Espírito e o paraíso? Tens preferido o convívio dos santos e dos eleitos no céu? Tens optado por uma vida difícil, sofrida, mas segundo Deus? Ou o seu coração está aberto às facilidades deste mundo e tens caminhado livremente para o precipício, para o abismo do inferno? Nós quisemos te trazer aqui neste final de semana para te puxar, nem que seja pela camisa, e dizer: volta, porque este abismo não é o teu lugar. É preciso que prefiras o paraíso. Amém? Eu acabei de lembrar que eu não li a passagem com vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem está com as escrituras, levanta lá no alto a palavra de Deus e diga comigo: Senhor, tua palavra é luz para os meus passos e lâmpada para os meus pés. Aplauda bem forte a palavra de Deus, esta que nos orienta, que nos encaminha, que nos coloca na direção do convívio dos eleitos. E a palavra de Jesus nos diz o seguinte: aqui é preciso contextualizar. São Paulo está escrevendo a uma comunidade, e a palavra de Deus, ela tem a sua linguagem própria. E nesta passagem em específico, São Paulo está fazendo àquela comunidade, àquela igreja, uma exortação, ou seja, uma alerta. E ele alerta a comunidade dos romanos com o seguinte termo: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. E acrescenta no versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Olhe para quem está do seu lado e diga a essa pessoa: não vos conformeis com esse mundo. Atenção, eu dizia ontem na homilia da missa, quem estava na missa ontem, levanta o braço. Eu quero repetir para quem não estava aqui: nós, os cristãos, temos a horrível sensação de que estamos perdendo de goleada para este mundo. Não tenha medo, porque apesar de nós sermos uma minoria, e atenção, vai ficar pior, nós não nos conformaremos com este mundo. E ainda que ele nos odeie, o mundo nos odeie, para nós é um privilégio, porque odiou ao nosso Cristo primeiro, levando-o até a cruz.
inconformados com este mundo, nós subiremos o Calvário com todos os flagelos necessários, mas não aceitaremos que Cristo seja expulso de onde quer que seja, porque estamos inconformados com o mundo, porque estamos inconformados com que Cristo seja tirado do centro da história e do seu senhorio. Agora tem uma coisa, é muito bonito, e diria o padre José Augusto, aplaudirmos o padre quando diz algo do tipo: eu quero ver na hora H quem vai estar junto, sofrendo os flagelos do martírio embaixo da cruz. Porque os discípulos de Jesus, eles foram capazes de seguir o Senhor até um ponto. Quando a coisa começou a apertar, Pedro foi o primeiro: ei, eu te conheço, você é um deles, você andava com aquele homem. E Pedro imediatamente, atenção, o primeiro papa da igreja diz: eu não sei quem é esse homem. Depois, no sinédrio, toda aquela situação, Jesus se declarou Deus, era blasfêmia. E o mesmo povo que gritava Hosana, o filho de Davi, gritou: crucifica-o. Eu espero que as palmas que você deu para Jesus não sejam as mesmas que se levantam para dizer: crucifica-o. Como, padre? Quando não defendemos a igreja de Deus, quando diante de uma situação conflituosa somos omissos, deixamos que falem sobre Cristo o que quiserem, que façam com a imagem de Cristo o que querem, que façam com nosso Senhor como bem acharem que podem fazer. E o nosso silêncio talvez não seja a negação de Pedro, mas seja o silêncio dos outros 10 apóstolos, 9, porque só João permaneceu ao pé da cruz. Não queremos nessa circunstância ser Pedro, não queremos muito menos ser Judas, que entregou o Senhor. Queremos ser João. E qual é a beleza da figura de João? João estava tão conformado com a situação que Jesus estava vivendo na cruz, que não arredou os pés, apesar de todos eles terem parecido diante da sociedade daquele tempo um bando de derrotado. Meus irmãos, como se parece com a história da igreja contemporânea. Enquanto gloriosa era a Santa Igreja diante da sociedade, todos a queriam por perto. Hoje nós somos os primeiros, não temos parte com a igreja. De Jesus eu até gosto, Jesus eu até acho um cara legal, descolado. Eu leio os evangelhos e acho bonitinho esse negócio de amor. Ai, vamos amar, vamos amar. Mas quando chega Jesus com um chicote, destruindo os vendilhões, nós somos os primeiros a correr, porque temos medo de levar chicotada de Jesus. João deve ter levado as suas, mas perseverou até o fim, porque estava inconformado com esse mundo e sabia que o único caminho para a salvação da humanidade era a cruz. Então, nós chegamos ao centro da vida no Espírito. Ou você se conforma com este mundo e vive segundo as suas propostas, ou você toma por centro da sua vida a cruz de Cristo. Os poemas mais belos dos santos são sobre a cruz de Cristo, mas a realidade mais difícil de ser vivida na vida humana também é a cruz de Cristo. Quem aqui gosta de sofrer, levante o braço. Quem aqui tem pavor do sofrimento, levanta o braço. Eu levanto os dois.
daria as pernas. Está inerente na nossa alma. Mas é preciso que se diga, meus irmãos, Jesus não salvou a humanidade de outro modo que não pela cruz. O centro da vida no Espírito não são os carismas. O centro da vida do Espírito não é o louvor no sentido externo da palavra, quando nós levamos os nossos braços aos céus, cantamos, pulamos, e tudo isso faz parte da alegria que é própria de quem encontrou Jesus, e graças a Deus esta é a nossa identidade, que nos faz inclusive carregar a cruz, não com o espírito de tristeza e abnegação apenas. Tem cristão que está sofrendo, que às vezes, eu costumo contar essa história, eu tenho até medo de perguntar como é que você está, porque a pessoa começa com melancolia a dizer das suas dores. Padre, eu estou aqui, como Deus quer. Tem que dizer que está boa, né? Tem que dizer que está bem, para ver se fica. Aquele cristão que vai carregando a vida nas costas, com aquela dificuldade terrível. Você pergunta, fulano, e aí, como é que vai a saúde? Está daquele jeito, estou aí. Uma tristeza tremenda, uma incapacidade imatura terrível de fazer da cruz o centro da própria história. Eu contei certa vez isso aqui, vale a pena recordar, uma bobagem que me ensinou muito. Um dia eu me dirigi para uma tia minha, perguntei para ela assim: tia, e aí, como é que está a sua saúde? Ela já é uma mulher idosa, e ela disse assim: não está bem não, eu estou com um problema aqui, quando o vento bate aqui eu sinto, quando bate aqui eu sinto, aí quando eu me cubro sou tomado pelo calor e me empola, se eu ligo o ventilador é ruim, se eu deito dói, se eu fico de pé é pior ainda. E eu olhei para ela e pensei: meu Deus, misericórdia, o que é que eu vou dizer para ela, né, diante de tantos sofrimentos? Então acrescentei, disse: olha, mas que bom que apesar de todos esses problemas a senhora não é hipertensa, o coração está firme, não tem nenhum problema de coração. E ela olhou para mim e disse assim: ainda não. Nós muitas vezes somos assim. Nós vivemos competindo uns com os outros para ver quem sofre mais. Deixa de bobagem. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de entender que a vida no Espírito, disse São Paulo, ela é constituída de um sacrifício do corpo, que deve ser diante de Deus santo e imortal, apesar dos nossos sofrimentos, porque eles nos apontam diretamente para o céu. Se queres viver no Espírito, se queres caminhar segundo Deus, se queres o convívio dos santos e dos eleitos, traga para o centro da sua vida a cruz de nosso Senhor, para que se complete na sua carne o que faltou à paixão de Jesus. Diga para quem está do seu lado: que se complete na sua carne aquilo que faltou à paixão de Jesus. Amém? Fica de pé por um instante. Eu ia pedir para vocês fecharem os olhos, mas aí vocês vão dormir. Então fica de pé. E nós vamos rezar com essa música. Feche os seus olhos por um instante. E eu queria dizer que essa música que o padre vai cantar, eu acho que poucos conhecem, mas nós vamos rezar com ela. Eu queria que você fosse escutando cada palavra como parte de uma oração. Cada letra dessa música não é de composição do autor da melodia, é na verdade de frases de Santa Catarina de Sena, de São Felipe Neri, ou mesmo do missal da Santíssima Eucaristia. E nós vamos rezar
pedindo ao Senhor que nos conceda as graças que estão postas nessas frases dos santos da igreja. De olhos fechados, reze conosco. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me atrai, nada. Santo Agostinho rezava assim: tarde te amei, tarde te amei, mas te encontrei amor. Senhor, o meu maior bem é ser todo teu. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Cante conosco: por nada eu te trocaria, Por nada eu te por trocaria, nada eu te deixaria, por nada eu te deixaria. nada, Senhor. Nada, Repita mais uma vez: nada. nada. Levante os seus braços e cante: concedei-me, concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos juntos. Vamos aprender esse refrão juntos. Concedei-me o convívio dos eleitos. Você, forte. O convívio. Eu sonho com o céu a todo tempo. Eu sonho com o céu a todo tempo. Mais uma vez, até você aprender. Concedei-me o convívio dos eleitos. Força. Eu sonho com o céu a todo tempo. Juntos mais uma vez. Concedei-me o convívio dos eleitos. Concedei-me o convívio dos eleitos. As honras, não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Repara essa frase: eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, mais uma vez. Não quero as honras, nem quero riquezas, nem quero riqueza. Quero me esconder. Eu quero ouvir você cantar forte. Eu prefiro o paraíso. Força. Eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, nem quero riquezas, quero me esconder. Eu prefiro o paraíso. Irmãos, São Filipe Neri disse
Eu não quero as honras, eu não quero riquezas, eu prefiro o paraíso. Na sua vida, quais são os nãos que você precisa dar para preferir o paraíso? Fica com os teus olhos fechados. O que é que precisa ser expulso da tua história em detrimento do paraíso? Talvez o que você precise renunciar no dia de hoje, por preferir o paraíso, seja a capacidade de perdoar a quem te ofendeu. Quanta gente no meio de nós, entupida de rancores. Ele não quis a riqueza, talvez seja essa a renúncia que você precise fazer. Um apego desordenado aos bens materiais, às posses. Talvez o que você precise renunciar em detrimento da vida no Espírito e do paraíso, seja renunciar a um relacionamento que te faz mal, a um relacionamento que rouba a tua liberdade. Talvez o que você precise seja se levantar e dizer não ao teu esposo que te bate. Talvez o que você precisa em detrimento do paraíso seja valorizar o próprio corpo, a si mesmo, por amor a Deus. Talvez o que você precise em detrimento do paraíso seja dizer não aos ódios que te visitam todos os dias. Ódio de quem? Dirigido a quem? Vá renunciando porque prefere o paraíso. Quanta gente brigando, discutindo por bobagem. No teu ambiente de trabalho as coisas se tornaram um inferno. Eu prefiro o paraíso. Eu não vou mais permitir, Senhor, que o sexo, que as drogas, que todas essas realidades exageradas, excessivas de prazer tenham a última palavra na minha vida, porque eu prefiro o paraíso. Não quero as honras, não quero riqueza, não quero os ódios, não quero os ressentimentos, não quero o excesso de bens, não quero o excesso de trabalho, como se o mundo estivesse acabando e eu precisasse a todo custo recolher o máximo de dinheiro possível. Não, Senhor, transformai-nos pela renovação do meu espírito. Renovai, Senhor, o nosso espírito, renovai, Senhor, a nossa mentalidade. E com seus braços erguidos, o mais alto que você puder, solta a sua voz no Espírito e permita que o Senhor nesta hora recolha as nossas renúncias em detrimento do paraíso. É como se o Senhor fosse passando por esse clube, tomando para si todas as nossas renúncias. Há pessoas no meio de nós que, na medida em que começamos a rezar, você sentiu fraquejar as próprias pernas, como se houvesse sobre você um peso da glória de Deus. É a glória de Deus que vai invadindo todo esse lugar e tirando da nossa história, tirando do centro da nossa vida tudo aquilo que nos rouba o paraíso. Solta a tua voz. Experimenta um pedaço do céu, experimenta a graça que nos é dada pelo Senhor, de recebermos de suas mãos a graça, a possibilidade de irmos para o céu. Permita que o Senhor te vá concedendo, por uma santificação interior, a graça de esperar o céu. E aqui, na medida em que nós rezamos em línguas, o Senhor vai libertando a muitos do medo de morrer. O Senhor vai libertando a muitos do medo do juízo final, do medo do julgamento de Deus, do medo da hora do encontro com o Senhor. O Senhor vai recolhendo os nossos cansaços nesta luta incessante que nós temos travado, combatido contra Satanás e os seus demônios, a quem nós repudiamos pela nossa oração e pelo nojo do pecado que o Senhor vai infundindo em nossos corações.
Na medida, Senhor, em que nós optamos pelo paraíso, na medida em que nós optamos pelo convívio dos eleitos, no dia em que deixarmos este mundo, infunda em nosso coração, com o Espírito de Deus, o horror pelo pecado, o horror pelos vícios. Coloca a mão sobre a pessoa que está à sua direita. Coloca a mão sobre essa pessoa que está à sua direita. E nós queremos pedir que o Senhor infunda sobre esta pessoa. Atenção, todos nós pediremos a Deus esta graça, que infunda o Espírito no coração deste nosso irmão, o horror por tudo aquilo que é pecado, nojo pelo pecado. Que essa pessoa, ao receber e ter diante de si a possibilidade de pecar, ela experimente repulsa. Que esteja, Senhor, esta pessoa de tal maneira unida à Tua presença, de tal maneira unida à Tua pessoa, que nenhum pecado seja capaz de destruí-la, de obstruir o caminho que conduz ao céu. Concedei, Senhor, a este meu irmão, a esta minha irmã, a graça de desejar perseverar até o fim na busca pela santidade. Conceda, Senhor, a esta pessoa, a este meu irmão, a essa minha irmã, a graça de não desistir. Solta a tua voz com poder, debaixo da unção. Agora você vai fazer o mesmo, colocar as mãos na pessoa que impôs as mãos sobre você, na sua esquerda. E nós vamos pedir, é um ímpeto que nasce do meu coração por inspiração de Deus, que o Senhor nos liberte a todos do medo da morte. Na medida em que nós rezávamos, o Senhor me mostrava muitos irmãos e irmãs com medo de morrer. E eu queria que você intercedesse por esta pessoa pela qual está rezando, pedindo ao Senhor que ela seja liberta do medo da morte, da própria morte, da morte dos outros. Com as suas palavras você pode ir rezando diante de Jesus, pedindo que o Senhor vá tirando do coração esta inquietação interior, talvez psíquica, emocional, de outra ordem ou de natureza espiritual. Que o Senhor não permita que esta pessoa experimente inquietude por causa dos acontecimentos futuros. Que o Senhor vá concedendo a graça de que ela receba uma paz enorme. Que a paz interior seja uma realidade presente, inerente na história desse irmão, dessa irmã. Que ela receba pela efusão do Espírito Santo o dom de uma paz inquebrantável, que brota diretamente do coração de Deus, que sela o coração deste irmão, porque poderoso é o nosso Deus, que nos dá vida no Espírito, pelo dom da paz. Solta a sua voz,
sobre ele, sobre ela. Levante os seus braços bem alto, as vozes no Espírito. Solta a tua voz com poder. O Senhor vai dando a muitos o dom das línguas. Pessoas que nunca tinham morado no Espírito, que nesse silêncio interior se vão sentindo impulsionadas a soltarem a sua voz para experimentarem esse toque no eterno. Santifique-nos, ó Deus. O Senhor me dá a imagem de um final de tarde muito bonito, e as nuvens iam fechando o sol que já se punha. O sol ia descendo, as nuvens iam chegando, ia se fazendo escuro, e do meio daquela paisagem nascia alguém se levantava para dizer: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. O entendimento que o Senhor me dá é que existem no meio de nós algumas pessoas, e o Senhor me mostra pelo menos 3 delas, que precisam com urgência, hoje, perdoar alguém. Porque este perdão foi protelado por demais, e muito da inquietação de tua vida tem se dado porque o teu coração rancoroso está exposto à ação do diabo. O sol não pode se pôr enquanto o perdão não for liberado, porque isso, conforme disse São Paulo, nos expõe ao maligno. O Senhor me dá uma outra imagem de uma pessoa com o braço esquerdo estendido, o outro abaixado, e também o esquerdo já se estava cansando. O entendimento que o Senhor me dá é que há no meio de nós muitos irmãos, muitas irmãs, que estavam profundamente cansados,
da vida de oração, da vida no Espírito, do encontro com Deus. E o Senhor, na oração desta tarde, na medida em que se falava da vida no Espírito e no céu, foi devolvendo aos seus braços e às suas mãos desfalecidas a capacidade de se reerguer. Você experimentou como há muito tempo não experimentava no coração um impulso profundo, uma inclinação profunda pela oração. O Senhor traz ainda ao meu coração a imagem de duas pessoas ajoelhadas diante do sacrário. Nem se tratava de Jesus exposto. E logo depois o Senhor dizia: eu estou com saudades. O entendimento que o Senhor me dá a respeito é que existem aqui algumas pessoas, e me permita dizer com franqueza, do ministério intercessão, que não estão cumprindo a sua missão. O Senhor inclusive me faz exortar que muita coisa poderia ter sido evitada se houvesse por parte dos intercessores fidelidade. E você toma posse desta palavra porque sabe que ela pertence a você. Neste nosso silêncio orante, o Senhor continua ainda a visitar muitas pessoas. O Senhor nos visita a muitas pessoas. Santo Agostinho dizia: eu temo Deus que passa. Em outras traduções, eu temo a graça que passa. Porque uma vez que a graça passou, ela não virá mais. Pode vir uma outra, mas aquela não virá mais. E o Senhor tem uma bênção para você nesta tarde, nesta hora, que quer alcançar o teu coração. Abre bem os teus braços e diga com o Padre: eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse das bênçãos que o Senhor me está oferecendo. Eu tomo posse das bênçãos que o Senhor me está oferecendo. Peça a Jesus a sua bênção. Qual é? Aproveite, peça a Jesus a sua bênção. Jesus está passando. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Vamos cantar mais uma vez. Bênçãos são derramadas juntos. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Levanta o teu braço, toma posse da graça de Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de Deus. Daquilo que o Senhor operou nessa tarde, eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Diga forte, quer libertar e curar.
quer libertar e curar. De braços erguidos, corações ao alto, toda a igreja, Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Com a mão sobre o seu coração, eu espero em tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor, acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu quero ouvir só você cantar, força! Segura na palma, lá em cima, pra Serra Rolante ouvir, vai lá! Tomo posse da graça de Deus, Tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção. Eu quero ouvir para o nosso Deus uma forte salva de palmas. Faz festa para o nosso Deus, aquele que nos cura, nos salva, nos liberta, nos santifica e devolve ao nosso coração o desejo de ir para o céu. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Só você vai cantar. Olhando para quem está do seu lado, diga eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Amém. Olha, eu sei que nós não estamos nas condições biológicas mais possíveis para isso, mas dá um abraço em quem está do seu lado e pede para essa pessoa: me ajude a ir para o céu, me ajude a conviver com os eleitos de Deus, me ajude a ser como os santos, viventes no Espírito, para que Satanás não tenha domínio sobre mim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor.